Você já sentiu que sua vida está fora do eixo, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Que há um ruído constante por dentro, mesmo em momentos de silêncio? Este vídeo é um convite direto à sua alma. É hora de colocar sua vida em ordem, mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. A filosofia estoica, testada pelo tempo e forjada na adversidade, nos ensina a encontrar clareza no meio do caos, força em meio à dor e direção onde só vemos incerteza. Aqui você vai entender por que não é o mundo que precisa mudar primeiro, mas a forma como você o encara. Vamos falar sobre disciplina da mente, virtude como bússola, simplicidade como liberdade e a morte como mestra de uma vida bem vivida. Cada minuto deste vídeo traz um princípio transformador. Por isso, acompanhe com atenção cada detalhe, porque o que parecer pequeno agora pode se tornar a chave para uma virada profunda na sua existência. Este não é apenas um conteúdo filosófico, é um mapa prático para quem está cansado de sobreviver e quer começar a viver com propósito. A raiz da ordem está em ti. Vivemos em um tempo onde a desordem externa parece incontrolável. Compromissos apressados, notícias incessantes, demandas alheias. Muitos, em desespero, tentam colocar tudo à volta em equilíbrio, como quem arruma uma sala bagunçada, esperando com isso encontrar paz. No entanto, os estoicos nos ensinam que esta é uma inversão perigosa. A verdadeira ordem não se impõe ao mundo, ela começa dentro de nós. A alma, não o cenário, é o campo onde a tranquilidade deve primeiro ser cultivada. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Com isso, ele nos lembra que as maiores turbulências que enfrentamos nascem não do que nos acontece, mas de como interpretamos o que nos acontece. Se nossa mente está em desordem, até mesmo um dia calmo pode parecer uma tormenta. Se, porém, ela está em harmonia, até os golpes do destino podem ser suportados com firmeza. Colocar a vida em ordem, portanto, é antes de tudo um exercício de domínio interior. É examinar nossos pensamentos, domar impulsos desgovernados, cultivar discernimento. A mente, quando bem governada, transforma os ruídos do mundo em meros ecos distantes. A desordem externa não precisa alcançar a fortaleza da alma. Essa prática exige vigilância. Não basta esperar que a calma chegue, é preciso forjá-la. Tal como um escultor remove o excesso da pedra, devemos remover as crenças e desejos que nos afastam da razão. É um trabalho silencioso, profundo, que poucos enxergam. Mas é ali que começa a verdadeira revolução de uma vida. Começa em ti. Ordena-te por dentro, e o mundo, mesmo que permaneça em caos, já não terá mais o poder de te desequilibrar. O domínio do incontrolável. Ao despertar para a ordem interior, o próximo passo inevitável na jornada estoica é a distinção entre o que depende de nós e o que está além de nosso alcance. Essa separação simples, mas poderosa, é o alicerce da liberdade interior. Viver tentando dominar o que escapa ao nosso poder é uma fonte constante de frustração. Já reconhecer os limites do nosso domínio é a porta para a serenidade. Epicteto, em sua Arte de Viver, não deixa dúvidas. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A vida ordenada começa quando aceitamos isso com honestidade. Nossas opiniões, desejos, julgamentos e ações estão nas nossas mãos. A saúde, a fama, o tempo, o comportamento alheio, não. A confusão entre essas esferas é o que transforma pequenos percalços em tragédias e contratempos em desespero. Há grande poder em entender que não precisamos controlar o mundo para viver bem. Somos responsáveis apenas por nossa conduta. O estoico é aquele que, mesmo vendo sua embarcação levada pelos ventos, continua firme ao leme de si mesmo. Ele não suplica que os ventos mudem, apenas que sua razão o conduza com dignidade, seja qual for o rumo. Esse discernimento, longe de ser passivo, é profundamente ativo. É a coragem de agir onde temos poder e a sabedoria de soltar o que não podemos mudar.
é o fim do lamento e o início da responsabilidade. A paz não está em ter o controle de tudo, mas em saber exatamente o que podemos controlar e fazer isso com excelência. Assim, ao distinguir o que está em nosso controle, descobrimos que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a nós mesmos. A vida ordenada não exige um universo perfeito, apenas uma alma desperta. Amor fati, amar o destino. Depois de distinguir o que está em nosso controle, somos convidados a uma rendição voluntária e profunda, a aceitação do destino. Mas os estoicos não nos pedem uma aceitação amarga ou resignada. O chamado é mais alto. É para amar o que nos acontece. Amor fati, dizem. Ame o teu destino, como se cada acontecimento tivesse sido escolhido por ti mesmo. Essa ideia pode parecer dura à primeira vista. Como amar a perda, a dor, a injustiça? A resposta estoica não está na negação da realidade, mas em vê-la com olhos mais elevados. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a vida não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece. Amar o destino não significa aprovar tudo o que ocorre, mas acolher cada fato como parte de uma ordem maior, uma ordem que, mesmo incompreensível, não é hostil à razão. A aceitação ativa e amorosa transforma o sofrimento em matéria-prima da virtude. Cada obstáculo se torna um convite à resiliência. Cada perda, uma chance de desapego. Cada fim, o prenúncio de um recomeço. O estoico, diante do inevitável, não se curva em desespero. Ele se ergue em sabedoria. Ele entende que, enquanto não pudermos mudar o curso dos eventos, podemos sempre escolher nossa atitude diante deles. Amar o destino é confiar que a vida, mesmo em sua dureza, nos molda para algo mais firme. É deixar de lutar contra o rio do tempo e aprender a nadar com sua corrente. Isso não exige que abandonemos os nossos valores ou cruzemos os braços, mas que reconheçamos. Há uma harmonia secreta nos caminhos da existência, e lutar contra ela é lutar contra nós mesmos. Na aceitação ativa e amorosa do que é, encontramos não apenas ordem, mas liberdade. Pois só aquele que não se rebela contra o necessário pode caminhar em paz, não porque tudo vai bem, mas porque sua alma está reconciliada com o real. A virtude é o norte. A vida em ordem não se sustenta apenas pela aceitação do destino ou pela paz interior. Ela precisa de direção. Para o estoico, essa direção não está nas promessas do prazer, na busca pelo sucesso ou nos caprichos do mundo, mas na virtude. A virtude é a bússola que orienta cada passo, cada escolha, cada silêncio. Não é um ideal distante, mas um caminho concreto, praticável e necessário. Sêneca nos lembra: a virtude é suficiente para a felicidade. Ao dizer isso, ele propõe uma revolução moral. Uma vida bem vivida não se mede pelo que se possui, mas por quem se é. A coragem diante da dor, a justiça nas relações, a temperança nos desejos e a sabedoria nas decisões são os pilares que sustentam o edifício da ordem interior. São essas qualidades que, mesmo quando tudo ao redor se desfaz, mantêm o ser humano íntegro. A virtude não é um ornamento do caráter, ela é sua estrutura. Sem ela, o homem é governado por impulsos, opiniões alheias ou desejos passageiros. Com ela, encontra estabilidade em meio ao caos, clareza diante do erro, firmeza em tempos de dúvida. A vida virtuosa é, por isso, a vida verdadeiramente livre, pois não se curva ao externo, mas se guia pela luz da razão. Para cultivar a virtude, é preciso esforço diário. Cada pequeno ato é uma oportunidade de escolher o bem sobre o conveniente, o justo sobre o fácil. Não há glória imediata, nem recompensas visíveis. Há apenas o trabalho silencioso de se tornar quem se deve ser. Mas esse é o único trabalho verdadeiramente nosso. Quando a virtude se torna um norte, tudo o mais encontra seu lugar. O sucesso deixa de ser exigência, a dor deixa de ser escândalo, a vida deixa de ser confusa. A ordem nasce quando nossas ações estão alinhadas com o que é reto, não com o que é popular, desejado ou esperado. A calmaria que nenhuma tempestade alcança.
Em um mundo onde o barulho reina, vozes opinando, notificações piscando, cobranças surgindo de todos os lados, o estoico busca o oposto: silêncio. Não o silêncio externo apenas, mas o silêncio interno. Um espaço inviolável onde nem a fortuna, nem o infortúnio podem tocar. No coração da filosofia estoica, esse silêncio é mais do que a ausência de som. É presença de estabilidade, é alma em paz. Marco Aurélio, em meio às guerras e responsabilidades do império, escreveu: recolhe-te dentro de ti mesmo. No íntimo da alma há uma fonte que sempre jorra, se souberes encontrá-la. Esse conselho não era poesia, mas prática. Ele sabia que nenhum comando exterior poderia restaurar a ordem da vida se a mente estivesse em confusão. Por isso, buscava dentro de si a serenidade que o mundo não podia oferecer. O estoico, diante do caos, não se entrega à raiva, ao medo ou à ansiedade. Ele observa esses movimentos internos com clareza, mas não se identifica com eles. Ele sabe que os eventos são neutros e que as emoções só se inflamam quando damos a elas nossa permissão. Assim, como o marinheiro experiente, mantém-se firme enquanto as ondas batem, sem se deixar submergir por elas. Esse silêncio interno é fruto de disciplina. Não nasce do acaso, mas da prática de examinar pensamentos, de não reagir impulsivamente, de escolher respostas ao invés de respostas automáticas. E mesmo em situações de dor ou injustiça, o estoico não grita com o mundo. Ele volta-se para dentro, reorganiza sua mente e age com propósito. Porque onde há ordem na alma, o ruído externo já não tem o mesmo poder. Esse silêncio não é apatia, é força. É a firmeza de quem vive de acordo com a razão, mesmo que o mundo inteiro esteja fora de controle. A grandeza da vida simples. A ordem verdadeira não exige excesso. Na visão estoica, o supérfluo é ruído, distração, peso desnecessário. A simplicidade não é empobrecimento, mas clarificação. É uma escolha consciente de viver com menos para viver com mais profundidade. Quem cultiva a simplicidade voluntária começa a perceber que aquilo que parece faltar muitas vezes nunca foi necessário. Sêneca advertia: é pobre não o que tem pouco, mas o que deseja mais. O estoico não despreza os bens materiais, mas não se deixa dominar por eles. Ele compreende que a posse de muitos objetos não significa a posse de uma vida boa. A simplicidade não é apenas estética, é ética. É decidir que o essencial basta, que o valor das coisas está no uso e não no brilho, que a liberdade está na leveza. Essa escolha exige coragem, pois o mundo recompensa o acúmulo e confunde luxo com sucesso. Mas para o estoico, o valor está na independência. Reduzir as necessidades é ampliar a liberdade. Aquele que nada precisa está além do medo, pois já não tem o que perder. Ele não se esconde atrás de confortos, ele se sustenta na razão e na virtude. A simplicidade também purifica a mente. Quando não estamos ocupados em manter aparências, sobra espaço para o pensamento profundo, para o autoconhecimento, para o cultivo da alma. A vida se torna menos corrida e mais presente, menos dispersa e mais significativa. Os desejos cedem espaço à contemplação. Por isso, viver de forma simples é um ato filosófico, um grito silencioso contra o vazio das aparências. É declarar que a verdadeira riqueza é estar em paz consigo mesmo. E para isso, tudo o que realmente precisamos já está ao alcance da alma desperta. A força da repetição consciente. A ordem não é um estado alcançado de uma vez, mas o resultado de um esforço constante. Para o estoico, viver bem não é questão de um momento de iluminação, mas de disciplina diária. Cada manhã é um novo campo de batalha onde a razão precisa vencer o hábito.
a virtude precisa ser reafirmada e o espírito fortalecido. Sem prática, até o mais nobre ideal se dissolve no esquecimento. Epicteto comparava a filosofia à arte do ferreiro. Não basta saber o que é uma espada, é preciso forjá-la com as próprias mãos, dia após dia. Assim também é a alma, moldada pelo exercício, a reflexão matinal, o exame da consciência à noite, o controle das reações ao longo do dia. Tudo isso compõe o trabalho silencioso do estoico. Ele não busca a perfeição instantânea, mas progresso constante. A disciplina, no entanto, não é rigidez, é liberdade conquistada. Ao escolher o que é certo repetidamente, o estoico treina sua vontade para não ser escrava dos impulsos. Ele se torna mestre de si, pois aprendeu a obedecer à razão. E essa obediência não é servidão, mas poder. Pois quem se governa com firmeza não será governado pelos acasos da vida. A prática constante também é humildade. O estoico não se vê como um sábio completo, mas como um aprendiz perpétuo. Cada erro é uma lição, cada desafio uma oportunidade de fortalecer o caráter. Ele sabe que não há vitória definitiva contra os vícios da alma, mas também sabe que com vigilância e repetição, a mente se torna mais ordenada, mais lúcida, mais livre. Assim, a vida em ordem não é uma conquista estática, mas uma construção diária. A disciplina é o cimento da alma, invisível, mas essencial. E, na constância silenciosa da prática, o estoico se transforma, não de um salto, mas de passo em passo, com firmeza, paciência e propósito. A morte como medida da vida. Nada coloca a vida em ordem como a lembrança da morte. Memento mori, lembra-te de que vais morrer, não é um chamado ao desespero, mas à clareza. A finitude é o grande nivelador, o lembrete silencioso de que tudo passa, inclusive nós. Para o estoico, pensar na morte não é mórbido, mas necessário, pois só quando reconhecemos que o tempo é curto é que passamos a vivê-lo com verdade. Marco Aurélio escrevia: age como se fosses morrer agora. O que deixarias de fazer? O que dirias de outro modo? O que cessaria de tolerar? A proximidade da morte limpa os olhos da alma, remove o desnecessário, deixa exposto o essencial. A vaidade, a ambição cega, os conflitos fúteis, tudo perde força quando nos lembramos de que o último dia pode não estar distante. Essa consciência, longe de nos paralisar, nos desperta. Torna cada instante mais precioso, cada escolha mais consciente. Quem vive como se fosse eterno, adia o bem, tolera o erro e se entrega à inércia. Quem, ao contrário, mantém a morte como conselheira, busca viver com coerência, com presença, com gratidão. Ele sabe que não controla o tempo, mas pode controlar a intenção com que o vive. Amor fati e memento mori andam juntos. Amar o destino é também amar a morte, não como fim, mas como parte. O estoico não teme seu término, pois vive cada dia como se fosse completo. E se a morte chega, encontra-o pronto, não cheio de arrependimentos, mas de realização tranquila por ter vivido com integridade. Assim, a lembrança da morte não é sombra, é luz. Ilumina o que importa, ordena as prioridades e fortalece a alma. Aquele que contempla a morte com serenidade está finalmente pronto para viver. Viver em acordo com a natureza. A alma estoica não caminha sozinha. Ela reconhece que faz parte de uma ordem maior, racional e viva. A natureza, para os estoicos, não é apenas o mundo físico,
mas o princípio organizador do universo, o Logos, que estrutura tudo. Viver bem, portanto, é viver em harmonia com essa razão cósmica, é ajustar a própria alma ao compasso do todo. Marco Aurélio dizia: "O que não é útil à colmeia, não é útil à abelha." Esta frase revela a visão estoica de unidade. Não somos fragmentos isolados, somos partes de um todo. E viver segundo a natureza é entender nosso papel nessa totalidade. É agir com razão, justiça e cooperação, pois a natureza da alma humana é racional e social. Ir contra isso é viver em conflito, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. A comunhão com a natureza racional também exige humildade. O estoico compreende que há uma inteligência maior governando o fluxo dos eventos, mesmo quando parecem caóticos. Ele não resiste ao curso natural das coisas, mas se adapta, assim como o rio segue seu leito mesmo diante das pedras. Ele observa, aprende, age com discernimento e confia. Viver segundo a natureza também é aceitar a impermanência. Tudo nasce, cresce e se desfaz. A flor e o império seguem o mesmo ciclo. O estoico, ao reconhecer isso, não lamenta a mudança. Ele a reverencia. Ele encontra beleza na transitoriedade e não exige do mundo aquilo que ele não pode dar: permanência. Sua força está justamente na flexibilidade da alma diante do necessário. Por isso, a comunhão com a natureza racional não é fuga da realidade, é imersão total nela. É uma vida de acordo com a razão, com a virtude, com o todo. E nessa obediência voluntária ao ritmo do universo, o estoico encontra não submissão, mas liberdade suprema, a de viver em paz com tudo o que é. A paz que nasce da ordem. Ao fim da jornada estoica, quando a mente está disciplinada, a virtude firmada, o destino aceito e o viver alinhado à razão universal, brota aquilo que sempre se buscou: tranquilidade. Não uma tranquilidade frágil, que depende das circunstâncias, mas uma serenidade inabalável, fruto direto da ordem interior. É o repouso da alma que vive de acordo com sua natureza, sem conflitos internos, sem ilusões, sem desperdício. Sêneca chamou essa tranquilidade de tranquilitas animi, a quietude da alma. Ela não se confunde com passividade ou fuga. Ao contrário, é a calma do guerreiro que, tendo vencido a si mesmo, já não teme o mundo. Ele não busca a ausência de desafios, mas a presença de estabilidade interior diante deles. E essa estabilidade vem de ter posto todas as coisas em seus devidos lugares. O controle sobre o que é seu, a aceitação do que não é, a prática constante do que é justo. A tranquilidade estoica não é um estado de torpor, mas de lucidez. Ela permite olhar para a vida com amplitude, sem ser arrastado por cada emoção ou desejo que passa. A alma tranquila não se deixa levar por elogios ou críticas, por ganhos ou perdas, por vitórias ou derrotas. Ela permanece centrada, porque seu eixo não está fora, mas dentro. E essa paz, uma vez conquistada, se torna um farol. Irradia sabedoria, inspira firmeza, contagia com exemplo. O estoico tranquilo é como uma rocha em meio à tempestade, não porque ignora o vento, mas porque se firmou sobre fundamentos eternos: razão, virtude, aceitação, prática. Ele não nega a dor, mas não é dominado por ela. Não evita o destino, mas o acolhe com honra. Assim, a tranquilidade não é o começo, mas a colheita. É o prêmio silencioso de quem viveu com ordem. Não é dada, é conquistada. E quando alcançada, mostra que o caos exterior já não tem morada dentro do ser. A alma, enfim, descansa. Não por cansaço, mas por ter encontrado seu lugar. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo tocou você, deixe seu like e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Assista agora o próximo vídeo que aparece na tela.